Olá, hoje o tema ainda é festividades do carnaval, então eu trouxe algumas fantasias que podem ser ofensivas para muitas pessoas. Antes de começar, se inscreva nesse canal, deixe seu like e compartilha para o nosso carnaval seja ainda melhor, seja no retiro ou nos blocos de rua. Vamos agora com o top 8 fantasias não recomendadas para o carnaval. Blackface. O blackface consiste em pintar o rosto e o corpo em tons escuros para imitar uma pessoa negra. Algo comum desde os anos 1830, quando possivelmente surgiu em Nova York, o blackface foi criado para que pessoas brancas ridicularizassem o povo negro, fazendo piadas pejorativas, imitando o sotaque e ressaltando estereótipos que colocam o negro como alguém inferior. Não deveria ser necessário explicar o porquê de isso ser ofensivo, mas, em 2020, ainda precisamos falar que ser negro não é piada. Durante muito tempo, em peças de teatro, filmes e programas de TV era comum que atores brancos interpretassem personagens negros e pintavam seus corpos, acentuavam a cor e tamanho dos lábios. Diziam que não existiam atores negros qualificados para interpretar papéis de destaque. Isso no Brasil. Não estamos falando dos Estados Unidos neste momento. Nega maluca. Caso você tenha lido o item anterior e ainda assim não entendeu por que não é legal se vestir de nega maluca, então é melhor reler. Vou dar mais alguns exemplos para mostrar como é ofensivo e inapropriado. Tão comum nos carnavais pelo Brasil, a fantasia conhecida como nega maluca satiriza as mulheres negras em suas características físicas como cabelo, lábios, formato do corpo. Sim, mulheres negras podem, ou não, ter lábios grossos e cabelo crespo, porém são características que devem ser exaltadas, valorizadas, vistas com belas. Um dos estereótipos marcados nas mulheres negras é a raiva. Dizem que mulheres negras são loucas, brigam, falam alto, são hipersexualizadas, não servem para ter relacionamento sério. É racismo que chama, não é? Fazer piadas com um grupo que foi escravizado, que sofre as consequências do racismo até hoje, não é piada, é ofensa. Índio ou índia, indígena. A questão é bem parecida com o blackface, já que coloca as características físicas e ornamentos de um povo que foi dizimado como objeto de divertimento. Se um povo foi desprezado e tirado de suas terras, por que usar isso como fantasia no carnaval, como se nada tivesse acontecido? É importante pensar também que existem milhares de povos indígenas distintos e que colocá-los como se fossem todos iguais é reduzir culturas diferentes a algo homogêneo. Não é. Assim como costumamos falar do continente africano como se fosse um país único e desprezamos as diversas etnias, culturas, línguas, ritos religiosos. Já que diferenciamos alemães, espanhóis, portugueses, franceses, por exemplo, por que não diferenciar Yanomamis, Pataxós, Avais, Tupinambás ou então senegaleses, marfinenses, togoleses e sul-africanos? Fábio Assunção. Virou febre usar máscaras com a imagem do ator Fábio Assunção no último carnaval. Era fácil achar alguém vendendo essas máscaras nas lojas ou dentro dos blocos. O ator, que começou a carreira em novelas da Globo em 1990, passou a virar uma piada de mau gosto a partir do momento que sua dependência química veio a público. Vídeos e fotos do ator sendo detido pela polícia ou sob efeito de algum tipo de droga viralizaram na internet e sua imagem passou a ser associada a desordem, quebra de regras, vida louca e irresponsabilidade. Foi então que as máscaras se espalharam pelas lojas de fantasia. Transformar a dependência química em fantasia é desconhecer a doença e como ela afeta a vida dos dependentes químicos e suas famílias. Os problemas de saúde de outro ser humano não devem servir para o divertimento, pois agravam ainda mais o sofrimento. Hitler. Fazer menção ao nazismo é crime. Quer mais motivos? Hitler é uma das figuras históricas mais terríveis que já habitaram a Terra. Sob seu comando, cerca de 5 milhões de judeus foram assassinados. O Brasil foi um dos países que mais recebeu refugiados judeus após a ascensão de Adolf Hitler no poder alemão nas décadas de 1930 e 1940. As marcas deixadas pelo Holocausto ainda estão presentes nos dias de hoje e respeitar a história e sofrimento de um povo é importante. Terrorista. Os atentados terroristas ao World Trade Center e Pentágono, nos Estados Unidos, em 2001, reacenderam o preconceito contra os povos árabes islâmicos em todo o mundo.
No Ocidente, onde vivemos, é comum associar o terrorismo ao islamismo. Uma coisa não tem a ver com a outra. Quem usa uma fantasia imitando a imagem de Osama Bin Laden acaba fazendo a associação direta entre as roupas típicas de povos árabes e o terrorismo.